A luz da vida. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Gênesis 1, 3, 4. Deus é amor. 1 João 4,16. Deus é a vida. João 14,6. Deus é a luz do mundo. João 8,12. Deus, que é amor, é também luz, que também é vida. Portanto, onde tem luz, tem amor, tem vida. Na luz está a vida, na luz está o amor. Na luz está o amor que gera a vida. De dia o sol não te fará mal. Salmo 121, 6. Deus fez a luz do sol, luz criada por amor, para gerar vida. A luz do sol será 7 vezes mais brilhante como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar suas feridas. Isaías 31, 26. A luz do sol gera vida. É a luz que cura as feridas através do amor. A luz do sol criada por Deus foi criada por amor, para o benefício das pessoas. Fugir do sol ou esconder-se dele propõe um escape para longe do próprio Criador. A luz do sol é, portanto, a luz criada por amor, para produzir vida na vida das pessoas. Olá, tudo bem? Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Saúde, a maior riqueza da vida. Todas as referências utilizadas neste vídeo estão disponibilizadas na descrição. Covid-19 e vitamina D. Qual a correlação? O trecho que vocês ouviram é do meu livro Vitamina D, a brilhante luz da vida, que faz parte de forma principal da lista de referências. Muito se está falando em vírus, vacina, remédios. Mas a verdadeira pandemia é de vitamina D. Essa substância é essencial para a vida. Sem um nível adequado, toda e qualquer pessoa terá complicações severas em relação à saúde, inclusive para esse momento tão complicado, em que uma boa parte da população faz as coisas sem saber por que faz. E por que as autoridades de saúde, de um modo geral, não falam sobre isso? Primeiro porque não se estuda a fundo sobre essa substância nas formações acadêmicas, o que leva ao desconhecimento sobre o assunto e, consequentemente, não é dada devida importância em setores essenciais do governo. Segundo, porque muito poucos profissionais realmente estão interessados na sua saúde, pois existem sim especialistas afirmando através de estudos e pesquisas, e por que não se ouve para que depois possa se julgar a relevância dos fatos? Terceiro, porque ninguém pode cobrar pelo sol que você utiliza. Com certeza, existe um envolvimento econômico, político, moral e ético em relação à vitamina D e seus reais benefícios. Os processos metabólicos que ocorrem no interior da célula acontecem para que o desenvolvimento da nossa saúde seja plena, seja integral. São as transferências energéticas, a síntese dos tecidos, as reações químicas dos lipídios, dos aminoácidos, dos hormônios. As vitaminas, por exemplo, são como elo de uma corrente, necessárias para os processos celulares acontecerem. Os hormônios são substâncias produzidas pelo próprio corpo que têm associação direta com o crescimento e regulação dos tecidos, sistema reprodutor, desenvolvimento corporal, etc. A vitamina D, chamada erroneamente de vitamina, pois é um hormônio, e no meu livro eu explico detalhadamente esse fato, um hormônio, aliás, poderosíssimo, uma verdadeira terapia de primeira linha para o combate a muitos tipos de doenças. E se promove de forma adequada, menos pelos alimentos, mas principalmente por meio da ação da luz do sol quando em contato com a pele. Sintetizada pela formação endógena nos tecidos cutâneos após a exposição à radiação ultravioleta B, ela sofre mudanças químico-estruturais e suas moléculas passam por etapas de ativação. Ela é tão importante que controla diretamente mais de 10% das funções celulares, tendo inclusive ação direta na reparação do DNA.
por que ela é tão importante no tratamento do Covid-19? O tratamento precoce, ou que podemos também nomear de atitude preventiva, é de fundamental relevância frente a esse problema viral que estamos enfrentando. Porém, poucos médicos estão nesta batalha, na linha de frente dessa proposta, mas ela precisa acontecer. Como eu disse, a verdadeira pandemia é de vitamina D. No Brasil, a insuficiência e a deficiência nessa substância está entre 60% e 80%. A nível mundial, esse número supera os 80%. De todas as pessoas internadas por Covid, 80% delas tinham deficiência de vitamina D. Então, quando tentamos entender o que é o coronavírus, um grupamento viral responsável por provocar infecções respiratórias, potencialmente grave, podendo ser letal para pessoas com baixa imunidade ou que tenham outras comorbidades, que existe há mais de 50 anos, que houve mutações e atualmente seu nome está associado ao Covid-19, uma nova espécie de coronavírus, temos que nos deter nessa certeza. A verdadeira pandemia é de vitamina D. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google Acadêmico, você vai ver que são mais de 4.000 estudos sobre vitamina D. 397 deles são especificamente sobre vitamina D e seus benefícios no tratamento do Covid-19. 39 deles já passaram por algum tipo de verificação, 30 deles já foram revisados, escrutinados ou submetidos à avaliação de especialistas. A ação da vitamina D, entre outras coisas, é antiviral, antimicrobiana, antifúngica. Quando infecções por vírus ou bioagentes patogênicos instalam-se no corpo, o sistema imunológico só é capaz de oferecer defesa de forma adequada ao ataque desses micro-organismos se a membrana desses invasores for rompida, através da produção de uma proteína peptídeo antimicrobiana, proteína essa modulada pela ação da vitamina D. Sim, estou dizendo aqui que um nível ótimo de vitamina D no sangue, estou falando de um nível entre 50 e 100 nanogramas por ml, resulta, entre outras coisas, uma boa imunidade. Sim, de novo, estou afirmando que um dos maiores motivos das pessoas estarem adoecendo com coronavírus é por causa da deficiência dessa substância no sangue. O sol existe para a saúde do ser humano e perdemos essa relação. Não sei se você que está me escutando é católico, evangélico, cristão ou não cristão, mas Deus, para Ele tudo é conhecido. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele tudo sabe sobre tudo. Portanto, ele sabe tudo sobre essa doença e sobre seus processos oxidativos. Isso quer dizer que o processo metabólico pelo qual a vitamina D age e reage é benéfico contra qualquer tipo de vírus, ele tendo ou não mutação, sendo ele um vírus único ordenado em grupo. Uma baixa imunidade é problema para toda e qualquer manifestação de um corpo invasor no seu organismo. Para o corpo poder combater uma patogenia, a primeira coisa é aumentar a sua imunidade, e esse hormônio é uma verdadeira chave bioquímica com ampla influência sobre a saúde humana. A mais importante e mais potente substância imunomoduladora existente na natureza. E como tal, age na inibição seletiva e no tipo de resposta imunológica em relação ao ataque de qualquer agente invasor no nosso organismo. Pode-se dizer que a sua ação é mais protetiva do que preventiva. Isso quer dizer que ela não é apenas um guarda-costas, mas uma verdadeira couraça em volta daquele que tem ótimos níveis dessa substância no seu corpo. Quanto menor for a quantidade de vitamina D no seu organismo, menor será a força, a potência e a resistência dessa couraça protetora. Locais próximos à linha do Equador, 10 minutos são suficientes para se obter 10.000 unidades desse hormônio na corrente sanguínea. Em locais mais afastados da linha do Equador, como o caso do Rio Grande do Sul, este tempo aumenta para 20 e 30 minutos, dependendo de idade, cor de pele e nível de colesterol no sangue. Sim, o nível de colesterol, pois é o colesterol o responsável direto por esse processo de ativação da vitamina D. E estudos têm demonstrado que a vitamina D tem dificultado a sua hidroxilação na pele através dos raios solares, quando na utilização de medicamentos que reduzem o colesterol, como é o caso das estatinas. Isso porque ele é indispensável na bioquímica celular.
O que eu estou dizendo aqui é que se você usa algum tipo de estatina, você reduz o seu nível de colesterol e quando isso acontece, a sua absorção de vitamina D por meio do sol fica comprometida. Um banho solar no horário adequado, entre 10 e 14 horas, com roupa de praia, por exemplo, é equivalente a suplementar 20.000 unidades internacionais de vitamina D por via oral, sem filtro solar, pois um protetor solar de fator 8 já reduz a capacidade da pele de produzir vitamina D em mais de 95%. E já vi a internet negando esse fato. Um problemaço para quem se utiliza somente daqueles estudos científicos chamados alguém falou, eu ouvi dizer, eu li na internet, sem dar atenção devida ao especialista que escreveu, por que escreveu e por quem escreveu. O que é mais comum quando as pessoas vão à praia? Exatamente o que você pensou, tomar banho de sol e de mar. Por que a maioria esmagadora das pessoas relatam que o ar da praia é melhor? Porque essas duas combinações são fundamentais para uma boa saúde: água e sol. Na criação, o Espírito Santo pairava sobre as águas e depois de criar o céu e a terra, Deus fez a luz. Vejam a importância disso. É preciso sim unir a ciência com a Sagrada Escritura. Não podem se separar, até porque foi Deus quem criou a ciência. Se uma pessoa tem dificuldade de expor-se ao sol, seja por trabalho, hábitos de vida, sedentarismo ou por opção própria, é preciso suplementar com vitamina D produzida em laboratório, numa quantidade igual ao que o sol propõe, para que não haja insuficiência ou deficiência, pois com certeza acarretará problemas diversos de saúde. Cerca de 80% das pessoas que vivem em ambiente urbano são carentes em vitamina D. Isso porque elas passam grandes períodos de tempo em locais fechados e não expõem-se ao sol. Pessoas com idade acima de 60 anos são apontadas como grupo de risco. Os organismos são diferentes uns dos outros. E há pessoas com 60 anos ou mais que são muito mais saudáveis que muitas pessoas de 30 a 40 anos. Porém, os idosos merecem atenção especial em relação à ativação da vitamina D, pois pelo processo de envelhecimento apresenta o afinamento da epiderme e da derme, pois há uma diminuição da reserva de 7-hidrocolesterol. Ou seja, os idosos produzem menos vitamina D em resposta à exposição ao sol por questões metabólicas na pele relacionadas à idade. A quantidade da substância produzida em uma pessoa de 70 anos é em média 1/4 do que é sintetizada por um jovem de 20 anos. Portanto, os idosos, de um modo geral, têm que se expor ao sol por mais tempo ou obrigatoriamente suplementar vitamina B, ou estarão reféns de doenças potencialmente graves, como é o caso dos vírus. Outros fatores que são apontados como risco à contaminação viral são a asma, o diabetes, a hipertensão, a obesidade, o tabagismo, que nós vamos detalhar um pouco mais adiante. Mas qual a relação comum em todos esses grupos de risco? Numa idade avançada, a fisiologia diz que ocorre uma redução natural dos níveis de imunidade, porque os órgãos vão envelhecendo e por isso perdendo seu vigor pleno. Nos outros fatores citados, o processo degenerativo dos órgãos se acelera por causa da própria doença. O que temos em comum, portanto, é a degeneração dos órgãos. Não temos controle sobre o passar dos anos, mas é possível desacelerar o envelhecimento metabólico com medidas paliativas. Todos os outros fatores podem também ser contidos e modificados. E como manter os órgãos com vitalidade? Cerca de 80% das pessoas infectadas com Covid-19 são assintomáticos, ou desenvolvem poucos sintomas da doença. É a mesma coisa que se pegássemos 100 pessoas e aplicássemos o vírus em cada uma delas. 80 delas não desenvolveriam nenhum tipo de sintoma relacionados à ação viral. Dos outros 20%, cerca de 96% deles têm um grau um pouco maior de sintoma, mas nada grave, é uma dor de cabeça mais forte, uma dor de garganta, é a perda temporária dos sentidos do olfato, do paladar, etc., que com repouso e outras ações caseiras podem diminuir ou desaparecer em poucos dias. Agora, 4% deles podem sim necessitar de cuidados hospitalares. São os casos mais graves que podem gerar óbito. Aliás, é bom que se diga que somente 12% em média das pessoas hospitalizadas vão a óbito especificamente por Covid. As informações de que a maioria morre por Covid é falsa e enganadora.
Muitas pessoas estão morrendo com Covid por apresentarem comorbidades e ou estarem totalmente com o caminho aberto às infecções hospitalares e, como já vimos, sem uma grande quantidade suficiente de vitamina D. Se imaginarmos, por exemplo, que uma pessoa está atravessando a rua e é atropelada e tem politraumatismo. É levada ao hospital, internada na UTI, entubada, e a partir disso desenvolve uma pneumonia decorrente ao suporte ventilatório. Ela piora e há uma falência múltipla dos órgãos e ela vem a óbito. Resolve então fazer um teste de Covid nessa pessoa e dá positivo. É correto dizer que essa pessoa morreu de Covid ou morreu com o Covid? É preciso fazer essa diferenciação para não deturpar a verdade. Infelizmente, é o que está acontecendo. Outro fator importante é o nível muscular do indivíduo. Músculo debilitado é menos saúde. Músculo bem organizado é mais saúde. Por que isso é importante? Porque o músculo esquelético é o principal componente variável no processo metabólico de repouso, tendo impacto direto no gasto metabólico do peso corporal, sendo responsável pela manutenção dos níveis glicêmicos, pois grande parte das disfunções da glicemia estão associados à disfunção muscular e aos hábitos alimentares inadequados. Também porque influencia positivo e diretamente para que o seu intestino seja saudável. Você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver? Tem a ver porque em torno de 95% de todas as doenças tem um fator fundamental da pessoa apresentar um intestino problemático. Portanto, a microbiota intestinal, ou seja, a população de micro-organismos bacteriológicos benéficos que habitam o nosso trato gastrointestinal, e há mais bactérias benéficas no intestino do que células no corpo, são fundamentais para o aumento da nossa imunidade, pois têm a função de manter a integridade da mucosa e controlar a proliferação de micro-organismos perigosos à nossa saúde. Pois bem, os níveis baixos de vitamina D circulantes no organismo influenciam no perfil da microbiota intestinal e, consequentemente, no risco de desenvolver vários tipos de doenças, pois quem apresenta o maior nível de vitamina D circulante no sangue apresenta uma quantidade menor de moléculas lipolissacarídeas, que são aquelas bactérias do tipo gram-negativas do trato intestinal, a maioria delas patogênicas. E eu havia perguntado o que é comum nessas doenças que formam um grupo de risco ao coronavírus. E já que estamos falando de intestino, vamos falar naquilo que ingerimos. Ninguém que vai ao supermercado, pega o carrinho, sai andando pelos corredores e os produtos saltam das prateleiras para dentro do carrinho de forma opcional. São nossas escolhas que preenchem os nossos armários, geladeiras e despensas. As pessoas estão enfrentando dificuldades de saúde muitas vezes por uma escolha sua. A quantidade de açúcar incutido em vários alimentos, refrigerantes, carboidratos refinados, alimentos processados e industrializados, a quantidade de conservantes, acidulantes, corantes e outros antes sendo utilizados quase que diariamente, sem falar na quantidade de água irrisória que se bebe, está provocando uma verdadeira avalanche de doentes. Todas essas coisas afetam de forma negativa o nosso organismo. De novo, aqui temos um problema econômico, político, ético e moral. Tudo na vida são escolhas feitas por cada um de nós. As informações sobre essas questões estão à nossa disposição, mas de novo, se escolhe ver outras coisas que não agregam em nada na vida da gente. Inclusive, em programas que promovem o estresse, e se você não sabe, 90% de todas as doenças têm o estresse crônico como desencadeador funcional. O coronavírus existe, é um fato, ninguém nega isso. Mas já se provou que a potência de mortalidade é muito menor do que se supunha anteriormente. O livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, diz que você é aquilo que você pensa que é. Muitas vezes a gente pensa que está doente e aí nos tornamos doentes mesmo. A maneira que hoje as pessoas estão agindo frente a essa dificuldade mostram 3 desequilíbrios. O desequilíbrio emocional, o desequilíbrio espiritual e o desequilíbrio informativo. A gente se preocupar demasiadamente, estressar-se por causa do vírus é algo que não é adequado. É o primeiro desequilíbrio, o emocional. Jesus disse, no mundo tereis aflições,
Mas não tenham medo, eu venci o mundo. É o segundo desequilíbrio, o espiritual. Os meios de comunicação estão produzindo medo, insegurança, aflição no meio de vários artifícios, às vezes mentirosos e supervalorizados, que estão influenciando diretamente nas ações governamentais. É o terceiro desequilíbrio informativo. Sinto muito se você perdeu alguém próximo a você, parente ou amigo, mas a verdade precisa ser conhecida. Vamos falar sobre a água. Ter um corpo hidratado é de fundamental importância. Mas se você perguntar para as pessoas se elas se hidratam com frequência, a maioria dirá que não. Ou seja, o primeiro passo para uma boa imunidade é a coisa mais simples do mundo, beber água. Eu até pensava que a água era um dos maiores facilitadores metabólicos. Hoje eu tenho certeza que sim. Não há na natureza algo que facilite melhor o metabolismo corporal do que uma quantidade de água ingerida adequadamente. Portanto, a ingestão de água deve ser suficiente para que o corpo exerça de forma eficaz o trabalho metabólico. Multiplique o seu peso por 0,35. O resultado é a quantidade que o seu corpo necessita de água. Veja aí se você bebe a quantidade que deve. Se isso não acontecer, com o tempo seus órgãos irão começar a falhar. E aí você vai numa consulta médica e lhe é receitado medicações para remediar um problema que poderia nem existir se você fizesse algo tão simples como beber água. Interessante saber, no entanto, que as pessoas de um modo geral gostam de coisas complicadas e não dão tanta atenção às coisas simples. Existem muitos estudos que demonstram que a adequada ingestão de água é benéfica, até mesmo na prevenção do câncer. 48 mil homens foram acompanhados por 10 anos e o que se evidenciou nesse processo é que a prevalência de câncer de bexiga diminuiu naqueles que beberam em torno de 2,5 litros de água por dia, enquanto que o risco de desenvolvimento da doença aumenta em 7% a cada 240 ml de líquidos a menos consumidos da quantidade citada. Então, beber água e ir ao sol são coisas simples. Outra situação que baixa a imunidade é a falta de uma nutrição adequada. Não estou falando aqui em se alimentar bastante. Você pode comer muita comida sem estar bem nutrido. É preciso estar nutricionalmente bem alimentado, com bons carboidratos, gorduras saudáveis, proteínas de alto valor biológico, vitaminas e minerais em quantidade suficiente. Mas de forma geral, a ingestão de frutas, verduras, legumes é uma alimentação que promove o intestino saudável, ela é deficiente. Toda casa, para estar bem sustentada, precisa de um bom alicerce. A estrutura celular também. A célula é a base da vida. O fornecimento de energia celular vem daquilo que a gente ingere. Pessoas com deficiência de vitamina D chegam a aproveitar 30% menos do cálcio proveniente da dieta. Uma das coisas que está intrigando os cientistas em relação ao coronavírus é o fato das crianças serem quase que imunes ao Covid. Elas representam 0,007 dos infectados. No meu ver, se deve muito dos 6 meses de gestação do melhor alimento do mundo, o leite materno. Uma outra hipótese que eu e muitos profissionais já falamos há bastante tempo é o fator da alcalinidade e acidez corporal. As crianças em geral são mais alcalinas que os adultos e muito mais alcalinas que os idosos. Sua imunidade é tão boa que nem sequer são potenciais transmissores do vírus. Por quê? As crianças não estão preocupadas com a doença. Elas sabem que existe, mas não se estressam por isso. A não ser aquelas que são levadas a uma postura de medo e desespero por causa da aflição dos adultos. Segundo, porque sua natureza é mais alcalina. Todo e qualquer vírus se desenvolve melhor no organismo mais ácido. Se você me perguntasse se nutrir-se com alimentação mais alcalina é uma estratégia, eu diria que sim. Porque o segredo da vida é o equilíbrio entre ácido e alcalino, pois o desequilíbrio ácido-base do corpo põe em perigo a saúde e a vida. Vamos então falar sobre os outros fatores de risco. A asma, por exemplo, é uma doença que ataca os brônquios causada por inflamação nas vias aéreas. Tem sua causa em 2 vertentes, genética e ambiental, sendo a genética não mais do que 30%.
sobrando então para uma conclusão de que a asma pode ser modificada pelo meio. E com certeza não estou falando aqui de bombinhas. Maiores níveis de vitamina D estão associados ao menor risco de complicações graves através de múltiplos mecanismos da asma. Isso porque a vitamina D induz a produção de proteínas antimicrobianas, como a caterecidina, que possui efeitos antibacterianos e antivirais, conferindo uma melhor resposta às infecções respiratórias. Verificou-se ainda que a indução dessas proteínas ocorre no epitélio das vias aéreas. A vitamina D, como vimos, é um automodulador da resposta inflamatória às infecções virais, uma vez que as células epiteliais das vias aéreas expostas à vitamina D produzem menos citocinas inflamatórias do que as células não expostas quando infectadas com vírus. A deficiência de vitamina D durante a gestação e na primeira infância também parece associar-se a um risco aumentado de asma. Aqui já é um alerta para as gestantes fazerem uso adequado desse hormônio. Portanto, se a asma é um fator que baixa a imunidade frente ao vírus, a utilização da vitamina D se faz altamente necessária. O diabetes. O diabetes tipo 1 é uma desordem autoimune que resulta na destruição das células do pâncreas, onde os anticorpos destroem as células beta-produtoras de insulina, seja diretamente por meio de seus receptores, seja indiretamente pela regulação da homeostase do cálcio, de forma que o corpo não consegue produzir insulina suficiente, conduzindo ao aumento da glicose no sangue e na urina. Ótimos níveis de vitamina D podem prevenir 50% dos casos de diabetes tipo 1 e 2, e pessoas com síndrome metabólica podem ter um menor risco de morte por doenças cardiovasculares, mantendo níveis ideais deste hormônio, tendo a possibilidade da realização de exercícios físicos que podem ser altamente seguros, desde que sejam bem orientados por um profissional da educação física devidamente registrado. A suplementação precoce de vitamina D influencia a produção de renina, que previne o diabetes, pois atua na resistência insulínica, reduzindo a insulinite autoimune e prevenindo o desenvolvimento da doença. A vitamina D é imprescindível para a produção de insulina, é um estimulante da maturação celular. A glicose, ao entrar nas células beta-pancreáticas, age nos receptores do cálcio, intervindo quimicamente nas vesículas e liberando insulina. Contudo, é preciso o receptor para que tudo isso aconteça. Vitamina D. Se ela não estiver presente por motivo de insuficiência ou deficiência, o transporte metabólico do cálcio não será possível e, como consequência, a hiperglicemia no sangue é inevitável. Mais uma vez, vemos aqui a importância desse hormônio na corrente sanguínea. A hipertensão. A hipertensão ocorre quando a força que o coração precisa realizar para bombear o sangue ela está aumentada. Ou seja, é quando as artérias oferecem resistência para a passagem do sangue para as diversas estruturas corporais. Quando o número das células responsáveis pelo combate aos invasores patogênicos acoplam-se ao revestimento interno dos vasos sanguíneos, promovendo a coleta de partículas de triglicerídeos oxidados e formando depósitos de placa, tornando os vasos rígidos e bloqueando o fluxo de sangue para o coração, promove um bloqueio no transporte de cálcio no metabolismo das contrações músculos cardíacas. E o coração, quando não tem a presença adequada de cálcio, ocorrem falhas no processo desse transporte. E quem é que facilita, promove e adequa esse transporte? A vitamina D. A suplementação de vitamina D aumenta os níveis de adiponectina, uma proteína de colágeno que desempenha um importante papel na resistência insulínica, inflamação e aterosclerose, estabelecendo os benefícios na saúde cardiovascular, sugerindo mais uma vez que este hormônio pode retardar a progressão da doença clínica. Na deficiência de vitamina D, ocorre a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pode promover a hipertensão arterial sistêmica e a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Para mais um fator de risco à infecção viral, temos aí a funcionalidade desse hormônio em prol da saúde. A obesidade. A obesidade é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. E o que ela tem a ver com vitamina D? É porque a própria obesidade propõe a deficiência hormonal
pois a vitamina D é literalmente sugada para a gordura corporal e tem dificuldade na metabolização, o que determina que uma pessoa com sobrepeso provavelmente necessite do dobro da suplementação em relação a uma pessoa em níveis normais de gordura corpórea. Então as pessoas obesas, já por vergonha ou preconceito, muitas delas nem saem de casa e por isso não atingem nem sequer os níveis mínimos necessários de vitamina D. Ou se saem, é com muita roupa cobrindo o corpo. A obesidade está diretamente ligada também ao sedentarismo. E ser sedentário é criar condições para uma morte prematura. E o tabagismo? O tabagismo é uma doença crônica, uma desordem mental de comportamento causada pela dependência de nicotina, classificada como decorrente da síndrome da abstinência a essa substância nociva. O tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que 40% da população mundial adulta é fumante. 2,8 bilhões de pessoas. No momento em que se queima o tabaco, acontecem diversas reações químicas que originam a fumaça, que é tragada pelo fumante, e que, por sua vez, é extremamente tóxica, pois é na fumaça que se encontram cerca de 4.700 substâncias nocivas à saúde. Os fumantes têm menor resistência física e menor desempenho tanto nos esportes quanto na vida sexual. Além dos vários tipos de câncer, doenças do aparelho respiratório, doenças cardiovasculares, o tabagismo provoca doenças como úlcera do aparelho digestivo, osteoporose, catarata, infertilidade, menopausa precoce e complicações da gravidez. Esse estilo de vida escolhido pelos fumantes resulta em altos níveis de radicais livres no organismo e tem sido apontado como um dos fatores que mais interfere na biodisponibilidade das vitaminas, principalmente as antioxidantes. Os estudos bioquímicos moleculares sobre o metabolismo dos componentes do sistema endocrinológico da vitamina D são fortes evidências da ampla abrangência desse sistema nas modulações essencial à homeostase corporal. Portanto, hábitos diários saudáveis como exercícios físicos regulares, exposição solar suficiente, ou suplementação de vitamina D, ingestão líquida adequada, equilíbrio nutricional e emocional, controle do peso corporal e consumo zero controlado de açúcar e medicamentos, são a forma mais efetiva de prevenir doenças e promover saúde, que é, sem dúvidas, a maior riqueza da vida. O contrário de medo não é a coragem, mas é o conhecimento. Por isso, mais do que ficar com medo de coronavírus, é preciso se ter sabedoria de que Deus cuida de nós também através das coisas que Ele criou. Pois, como diz o Salmo 104, 24, como são numerosas, Senhor, tuas obras. Tu fizeste com sabedoria a terra. Está cheia das tuas criaturas. Um grande abraço e espero que eu tenha podido ajudar cada um de vocês. Paz e bem.